boa tarde. O Dr. João me deu a missão de falar sobre HPV na mulher madura. E eu ia começar a aula pedindo para ele definir mulher madura pra gente. Esse era o meu primeiro slide. Mas eu já entendi que ele não vai fazer isso. Mas a gente está falando aqui hoje de prevenção e eu acho que é muito importante a gente entender, e acho que ele já começou a pontuar isso muito bem, todas as causas evitáveis. E essa daqui é uma causa evitável que a gente está perdendo também. E a gente está perdendo feio. Hoje eu vim basicamente trazer os números e tentar orientar para a gente tentar mudar um pouquinho essa guerra. Aqui é um agradecimento ao Dr. João por ele deixar eu fazer a coisa que eu mais gosto de fazer no Dia das Mulheres, que é falar. Eu faço parte do grupo das tagarelas. Eu nunca percebi que mulher gosta de falar, sabe? Nunca tinha percebido. E eu gostaria que aqui fosse justamente uma conversa, então podem me interromper a hora que vocês quiserem. Façam parte do meu grupo de tagarelas, que vai ser ótimo para ser um bate-papo mesmo, então pode me interromper para tirar dúvidas, tá? E por que a gente está falando de HPV? Acho que o Dr. João já contextualizou. Mas é por isso, porque o HPV é o vírus que é responsável por 99% dos tumores de colo uterino. Então, de cada 100 mulheres, 99 tem relação com o HPV das pacientes que são diagnosticadas com câncer de colo uterino. O HPV é um vírus que é sexualmente transmissível e não significa que você tendo HPV você vai desenvolver o tumor, mas as pacientes que desenvolvem infecção persistente, elas têm um risco maior. Então, a gente hoje tem vacina para evitar a contaminação por esse vírus. A gente precisa muito falar disso e eu acho que está sendo pouco falado. Só para a gente contextualizar, acho que todo mundo sabe, mas como o Dr. João falou, eu acho que vale a pena a gente entender. O colo uterino é essa porção inicial do útero que fica no fundo da vagina e é o que a ginecologista avalia quando ela vai fazer o Papa Nicolau, que a gente tem que estar sempre em dia aí. E aí eu começo com os números, porque eu acho que os números, de onde vêm essas informações, como o Dr. João falou, a gente não tem que fazer medicina baseada em achismo, a gente tem que trazer os números e os números estão aqui. No mundo, são 662 mil casos de HPV diagnosticados no último ano. E aqui a gente começa a ver a incidência e a gente vê que os países com maior incidência, que são os mais escuros, eles são os países que têm menor taxa de vacinação. E olha os países que a gente tem vacinação que é bem efetiva. Como que a gente está lidando bem com essa doença e a incidência é bem menor. Então, é uma guerra que a gente pode ganhar. É fácil, a gente só precisa conscientizar a população. No Brasil, os números eles ainda não são bons, eles estão longe de estarem bons e a gente vê que ele é a terceira causa de câncer em mulheres. Então a gente vê o câncer de mama, a estimativa para 2023, são dados tirados do INCA, foram de 73 mil novos casos e para colo de útero em torno de 17 mil. Então são 17 mil mulheres que estão sendo diagnosticadas com uma doença que a gente poderia ter um número ali praticamente irrelevante. E aqui hoje a aula é para isso, é para a gente romper paradigmas, pensar um pouquinho fora da caixa e tentar quebrar esse bloquinho do HPV. Por que eu estou falando isso? Porque é uma doença que tem muito estigma. Então tudo começa por aí, o problema com a nossa vacinação. Quem gosta de falar que tem uma doença que foi sexualmente transmissível? Você não chega para uma colega sua e fala: amiga, eu fui no ginecologista e ela me falou que eu fui e tô com HPV. É muito raro uma mulher, e isso é uma coisa importante, é por isso que serve a conversa com o especialista e pra gente conversar com familiares, com amigos, porque isso daqui é normal. E aí eu vou começar dando os dados. Eu não quero que o HPV seja esse monstro, eu quero que ele seja aquele monstrinho ali para ficar um pouco mais fácil da gente lidar com essa doença e a gente tem que falar pra gente perder o medo, a gente tem que tirar o estigma. Então eu vou dar os dados que a gente vai começando a tirar esse estigma. O HPV ele é a infecção mais comum no mundo e estima-se que 80% da população mundial sexualmente ativa já teve contato com o vírus. Então é muito provável que todo mundo que já teve pelo menos um parceiro na vida tenha tido contato com HPV. Existem alguns dados que mostram que, na verdade, esse dado é em torno de 100% para a população ativa, sexualmente ativa. Então, por que a gente está estigmatizando essas pacientes, sendo que todas nós, em algum momento, possivelmente, já não tivemos algum contato com esse vírus? A gente tem que tomar muito cuidado ao estigmatizar alguém ou falar de uma doença como se ela fosse: nossa, você pegou HPV como? Porque eu já ouvi isso, comentários de pessoas, inclusive às vezes colegas médicos. Ah, HPV
É uma doença que você poderia ter prevenido, então tem que tomar cuidado. E como que a gente pode prevenir? Com camisinha. Mas aí vem o outro dado que é importante, que o Dr. João falou. Existe uma parte que é médica, existe uma parte que é da paciente. Tá, e o uso do preservativo faz parte da gente, da consciência, do autocuidado. Mas aí vem um segundo dado. O preservativo protege 60% das infecções, porque não é a penetração que faz você contrair o HPV. Não é no sêmen, é pelo contato com a pele. Então pode ser que mesmo usando preservativo, mesmo você tendo sido uma mulher que se cuidou, você contraiu o HPV. E eu já vi relatos de pessoas falarem, nossa, mas eu fiz tudo correto, como que eu contraí o HPV? Porque é isso, a população vai ter esse contato. E por isso que existe a vacina, e por isso que a gente tem que bater nessa tecla, porque é isso que vai mudar essa estatística. Existem outras formas de contato que são menos comuns do que a sexual. É um dado muito pequeno, mas acredita-se que às vezes em sabonete, toalhas, em pessoas que têm uma alta carga viral, elas podem ocorrer essa transmissão justamente por ser por contato, mas isso é realmente irrisório, a gente não acredita que isso seja relevante. A maioria dos indivíduos vai ser infectados, tanto homens quanto mulheres, e existem mais de 200 tipos de HPV. HPV não causa só câncer de colo uterino, isso é uma coisa importante. Ele causa câncer de canal anal, causa verrugas penianas, às vezes aquelas verruguinhas que às vezes a gente tem na pele, que fala, quando era criança você apontou para a estrela e aí nasceu uma verruga no dedo. Algumas daquelas verrugas elas podem ser de HPV, não significa que todas são, mas são HPV que fazem forma benigna. Então a gente tem que desconstruir um pouco esse vírus, mas ao mesmo tempo não perder o medo dele. Os métodos diagnósticos para ele são super pouco eficazes, então existe o que é o melhor, que é a captura híbrida. Você, ao fazer o Papa Nicolau, o Papa Nicolau não detecta o HPV, isso é uma coisa importante, ele detecta a lesão que o HPV causa no colo uterino, mas você pode pedir a captura híbrida, que é um teste que detecta se você tem HPV de alto ou baixo risco. Mesmo assim, ele não é tão eficaz. Por quê? Porque ele não pega o vírus que está na forma latente ou persistente. Então, tem pacientes que persistem com HPV, mas esse HPV está como se fosse adormecido no corpo e nem sempre a captura é capaz de pegar esse vírus. A maior parte das pacientes que pegam HPV, elas vão se curar em 12 a 24 meses. Então, possivelmente, a gente tem o contato e quase que 80% das pacientes ficam curadas. E algumas delas faz um processo que o vírus fica latente e ele pode aparecer e reativar em qualquer fase de vida, especialmente quando você tiver uma imunossupressão. Então, o que tem acontecido e que a gente tem visto que não era uma coisa tão comum nas pacientes muito idosas, elas tendem a ter uma imunossupressão e aí acaba que o HPV está retornando nas pacientes idosas. Então, quando a gente vê na estatística esse aumento do HPV nessa população, possivelmente é por isso, é porque antes a população não vivia tanto, então a gente agora tem tido novas doenças na população idosa. E como a gente já falou, ele está relacionado com diversos outros tipos de outras formas e manifestações que não só o câncer, e também está relacionado com o câncer de cavidade oral. Então isso é muito importante, e orofaringe. E aqui eu deixo uma consideração bem importante, que é a diferença de prevenção e rastreio. Acho que o Dr. João falou muito disso. Prevenção é quando a gente tem uma doença que a gente consegue evitar que ela aconteça. Então a gente faz de tudo possível para a gente evitar. E aqui que é o grande lance do HPV. A gente tem vacina que protege e previne 88% dos casos. O estudo pegou mulheres que foram vacinadas e mulheres que não foram vacinadas e comparou os exames de captura dessas mulheres. Essas mulheres tiveram 88% menor chance de serem infectadas. Então é muito alta a taxa de conversão. É uma doença, então, prevenível, que a gente não precisa ter. Rastreio é totalmente diferente. O rastreio é quando a gente tem uma doença que a gente consegue diagnosticar cedo. E aqui, no câncer de colo uterino, a gente tem o combo perfeito, porque a gente tem a vacina, que é para prevenir, o que não exclui o rastreio. Então, se eu sou vacinada, eu não paro de fazer Papa Nicolau. Então, se eventualmente eu sou vacinada, mas ainda assim eu adquiri o vírus, eu continuo fazendo rastreio. Se eu mesmo assim não tenho vírus, eu também continuo fazendo rastreio, porque a gente tem que lembrar que tem aquele 2% que a gente falou que não está relacionado, 1 a 2% necessariamente com o vírus. E qual é a grande importância do rastreio? A gente pegar a doença de uma forma bem inicial, para a gente poder ter um tratamento cada vez menos agressivo. Então é uma doença que é fácil a gente ganhar. A gente só está precisando falar mais sobre ela.
No Brasil, a gente tem 3 tipos de vacina disponíveis, são elas a bivalente, quadrivalente e nonavalente. E o nome já diz mais ou menos quantos vírus ela produz, é basicamente isso. A bivalente 2, a quadri 4 e a nona 9 tipos de vírus. A gente tem mais de 200, mas nem todos são cancerígenos, isso é importante. Então, as vacinas elas têm um potencial de tentar evitar a infecção, especialmente dos vírus que geram predisposição a tumores, não para as doenças benignas. Todas protegem contra o 16 e o 18, que são os vírus mais relacionados com o câncer de colo uterino. O 16 é responsável por em torno de 50% dos casos e o 18 por em torno de 23% dos casos. E a quadrivalente e a nonavalente nós vamos falar um pouquinho mais na frente. E, idealmente, a vacina deve ser feita antes do início da vida sexual. Por quê? Porque a paciente não se expôs ainda ao risco de ter pego HPV. Então, você já protege ela antes dela ter essa exposição pra gente, porque a gente não sabe depois da exposição quem é que vai se curar ou não. Como funciona a vacinação, Fernanda? Existe pelo Programa Nacional de Imunização, que é pelo SUS, e fora do programa, que é a iniciativa privada. Então, o que a gente tem pelo SUS hoje, se você abrir a cartilha do Ministério? O próprio Ministério e a Sociedade Brasileira de Imunização, eles não chegaram a um consenso. Só para a gente saber. Então, se vocês forem procurar informações, vão ter informações divergentes. Mas, basicamente, o que a gente tem é: o governo paga a quadrivalente, que protege contra o tipo 6, 11, 16 e 18. 6 e 11, eles estão associadas a verrugas benignas no geral, mas são verrugas genitais que incomodam. Imagina você ter uma verruga na região da vagina, na região do ânus. Existe um desconforto estético e, às vezes, até desconforto na hora de evacuar, por causa da dor e outros sintomas. E por eles serem muito prevalentes, eles fazem parte da quadrivalente. A partir dos 9 aos 14 anos, para meninos e meninas, o Ministério vacina todas as pessoas. Se você chegar num posto de saúde hoje com um filho entre 9 e 14 anos, você vai conseguir. Qual é a grande briga entre o Ministério e a Sociedade Brasileira de Imunização? Eles querem expandir isso aqui até 24 anos. E a Sociedade Brasileira já recomenda que se faça até os 24 anos de idade. Existe uma briga todo ano se vai estender, se não vai, mas em princípio essa é a recomendação do Programa Nacional de Imunização. Na rede privada a gente tem outras opções. Eu acho que não cabe falar da bivalente, as indicações vão ser as mesmas, mas a bivalente só protege contra 2 tipos. Se a gente tem a quadri, a gente vai optar por ela. Na rede privada a gente tem a quadrivalente e a nonavalente, que tem uma proteção adicional contra o 31, 33, 45 e 52, que são vírus oncogênicos, mas de baixo potencial oncogênico. E aí também a partir dos 9 anos, e a gente pode fazer até os 45. De uma forma privada, o paciente paga e pode fazer até os 45 anos. E aqui entra então na faixa da mulher madura, que passou dos 20 até os 45, a gente consegue fazer essa vacina. A gente tem a preferência pela nonavalente. Nos Estados Unidos, as pessoas são todas vacinadas com a nonavalente. A gente viu os índices dos Estados Unidos, lembra que era bem branquinho? Não se compara com aquele azul escuro lá de baixo. Infelizmente, aqui no Brasil ainda não foi adotado, mas também existe uma tendência aí da Sociedade Brasileira de tentar colocar a nonavalente para o programa de imunização. Como funciona? A quadrivalente no SUS. 2 doses com intervalo de 6 meses, mas se você tiver mais que 15 anos, você tem que fazer 3 doses. A mesma coisa serve para a nonavalente. 2 doses, intervalo de 6 meses. Se você tem mais de 15 anos, você tem que fazer 3 doses. 3 doses como, Fernanda? Eu tomei hoje, 2 meses depois eu tomo a segunda, 6 meses depois da primeira, eu tomo a terceira. Eu posso fazer hoje e 1 mês depois a segunda. Pode ser 1 ou 2 meses, mas o Ministério recomenda 2 meses. Por que acima de 15 anos 3 doses? Porque existe os estudos mostram que quanto mais velho, existem 2 fatores. Um, que possivelmente você já foi exposto ao vírus, e o segundo é a taxa de conversão da vacina. Então, eu não falei que era em torno de 88%? Para acima de 15 anos esse valor diminui, foi em torno de 70%. E acima de 45 foi muito baixo, por isso que não se recomenda acima de 45 anos. Sobre as vacinas, quem tem pacientes imunocomprometidos, então os pacientes que vivem com HIV, tem que receber 3 doses da vacina.
Um dado importante é pacientes em quimioterapia também têm a imunidade depletada, também tem que receber 3 doses, não adianta receber só 2. A vacina reduziu em torno de 88% o risco, como eu já havia falado, e a redução dos casos de número de câncer de colo uterino, onde a vacina já está em vigor e a gente vê que realmente a população é aderente, é muito evidente, como a gente viu os dados da América do Norte. As reações são poucas, geralmente dor local, vermelhidão, e existe um relato de desmaio, e aí eu até ponho isso aqui. Não sei se vocês vão lembrar uma época que saiu na mídia, que os pacientes estavam convulsionando por vacina do HPV, que o Acre viveu um surto, que os pacientes até pararam, os pais começaram a dizer nas escolas que não iam mais vacinar os filhos, porque estava tendo uma campanha. Isso aqui no final eles viram que as crianças estavam tendo surtos psicológicos, porque foi em massa. Uma pessoa teve uma crise, e aí você vai desencadeando isso nas outras, totalmente psicogênico. E eles conseguiram comprovar isso e não tinha nenhuma relação com a vacina. Então a gente tem que parar de ter medo e criar coisas que a vacina não causa. A vacina, isso aqui são vários mitos que a gente tem, que são perguntas comuns, então eu já deixei aqui pra gente tirar as dúvidas. A vacina não é só para meninas, é porque para meninos ela tem um benefício um pouquinho menor, mas ele também existe, e existe uma questão de vacinação em rebanho. Então, se você vacina os meninos, você diminui a circulação do vírus como um todo, então vale a pena. Ela não causa infertilidade, porque nessa época propagou-se que as meninas iam ficar inférteis e que isso era o governo dando vacina, dando remédio para tirar a fertilidade das crianças. Não gera crise convulsiva e essa não gera trombose também. Então, tudo isso aqui é mito, não precisa se preocupar. E grandes mudanças se iniciam com pequenas ações. Então, parece um ato muito simples, se vacinar é simples e a gente faz uma mudança tremenda na vida de quem recebeu a vacina e lá na frente vai evitar doenças muito mais graves. Era isso que eu tinha para falar e eu tô aqui aberta para dúvidas. Eu espero que vocês tenham alguma dúvida. E obrigada!